Hey guys, welcome to class number 45. Nessa aula a gente vai falar sobre um tempo verbal da nossa língua portuguesa que não existe em inglês. O tempo não existe, mas o conceito existe. É isso justamente que nos leva à necessidade de falar frases como eu quero que você faça, eu quero que você saiba, ou eu preciso que você faça, eu preciso que você saiba. Em gramatiquês a gente chama esse tempo verbal de subjuntivo, ok? E quando você começa a formular, a traduzir frases, né, do português para o inglês, uma das primeiras coisas que você vai precisar falar e vai se dar conta de que não é tão simples assim, são frases como essas que eu acabei de falar. Pelo menos os meus alunos me perguntam sempre. Teacher, como é que fala? Eu quero que você saiba, né? Eu preciso que você faça e assim por diante. Muito bem, apesar de não haver o tempo verbal, que eu já falei, o conceito existe. Então como é que funciona esse conceito? É bem simples e objetivo. A estrutura vai ser o sujeito mais os verbos em questão, no caso o verbo querer want e precisar need, mais o objeto da frase, o object, né, o sujeito-objeto, né, que nem no caso aqui se for uma pessoa, pode ser o nome da pessoa mesmo normalmente, né, ou da coisa, enfim, mas se for ali um pronome, né, aquela coluninha ali segunda que a gente tem, né, me, him, her, us e assim por diante, tá? E mais o verbo em questão, né? Então existe essa limitação, entre aspas, né? A gente tá trabalhando aqui com os verbos want e need, tá? Pelo menos eu não consegui pensar em outros verbos que para nós em português vai formar essa estrutura, né? De subjuntivo no caso, né? Saiba, fale, que você se lembre e assim por diante. Mas a gente vai trabalhar com esses dois. Porém, o verbo final, né? Ali ele é ilimitado, né? Pode ser o verbo que você quiser ali, não vai fazer diferença, beleza? Um exemplo aqui em frase. I want you to know. Literalmente, eu quero que você saiba. Então a dica principal é não traduza ao pé da letra, porque senão não vai fazer sentido a frase, ok? Saiba que I want you to know quer dizer eu quero que você saiba. Da mesma forma que he wants her to say, né? Ele quer que ela diga, beleza? Não é ele quer que ela diz, ele quer que ela dizer, não, ele quer que ela diga. Traduza assim que vai facilitar a sua vida, né? Que é um conceito que não existe em inglês. Para eles tem o verbo say, independente se é diga, se é eu disse, se eu, né, eu digo, enfim, né? Na verdade eu disse faz diferença porque é passado, aí seria I said, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Vamos ler alguns exemplos em frase para esclarecer um pouquinho mais ainda. I want you to tell me the truth. Eu quero que você me diga a verdade, me conte a verdade. They need us to tell them lies. Eles precisam que nós os contemos mentiras, basicamente. He wants you to be there. Ele quer que você esteja lá. She doesn't want him to remember. Ela não quer que ele se lembre. Olha que aqui, né, a questão da negativa, da forma negativa, também não faz diferença, tá? Só vai, claro, entrar o doesn't ali, o don't, enfim, a mesma estrutura, né? De uma frase normal, né? Vai entrar ali, mas segue normal, né? My friends wanted us to be together. Meus amigos queriam que nós estivéssemos juntos. Então aqui eu coloquei essa frase no passado para também dizer que pode formar essa estrutura no passado também sem nenhum problema. Mark would want you to be happy. Mark iria querer que você fosse ou estivesse feliz, né? Então aqui eu coloquei o condicional would, né? Would want, quereria e iria querer, enfim, para também dizer que o condicional é possível aqui nessa estrutura sem nenhum problema. Our parents will need her to be here tomorrow. Nossos pais vão precisar que ela esteja aqui amanhã. E essa aqui eu coloquei no futuro, exatamente, né? Então, tempo verbal funciona de qualquer maneira aqui nessa estrutura, beleza? Porque assim, eu voltando pro gramatiquês, né? Esse tempo verbal que a gente tem em português subjuntivo, ele tem também subjuntivo no passado, né? E no futuro. Então, enfim, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vem ao caso, mas é basicamente por isso que na sua versão inglesa, entre aspas, né? Não vai ter essa limitação de tempo, né? Bom, para fechar aqui só um adendo. Esse tipo de estrutura de frase, ele funciona com outras formações de verbo, né? Como, para dar apenas um exemplo aqui, o would like, que é o gostaria, né? O que a gente vai falar, que é ser educado, formal, né? Para pedir ou solicitar alguma coisa.
Vamos ler os exemplos que eu trouxe aqui. I would like you to come with us. Eu gostaria que você viesse conosco. Eu viesse, no caso, é o subjuntivo passado, né? A forma subjuntiva passada do verbo vir. They would like you to be their teacher. Eles gostariam que você fosse professor deles. And that's all for this class. Thank you very much. See you in the next one. Bye.